Você já parou para pensar que talvez a raiva que você sente não seja culpa de ninguém além de você? Pois é, parece provocação, e talvez até seja, mas é também uma verdade contraintuitiva que poucos têm coragem de encarar. Enquanto a maioria ainda vive presa em ciclos de explosão emocional, existe um grupo seleto que aprendeu a dominar algo que vale mais do que ouro: a calma. E não estamos falando de virar um monge no alto da montanha, mas de desenvolver um poder que transforma até o mais reativo em alguém irreconhecivelmente sereno. A real é que ninguém te tira do sério. Você é quem se entrega. Pode soar duro, mas é libertador. E se eu te dissesse que existem hábitos simples, inspirados na sabedoria de Marco Aurélio e lapidados para a vida moderna, que podem eliminar da sua vida esse hábito autodestrutivo de reagir no impulso? Imagine se você pudesse atravessar os dias mais caóticos como quem flutua por um jardim em paz. Não é exagero, é técnica, é escolha, e é mais acessível do que você imagina. Neste conteúdo, você vai mergulhar em lições tão poderosas que podem virar a chave da sua vida emocional. Vamos falar sobre hábitos práticos, estratégias de blindagem mental e uma nova forma de enxergar a si mesmo diante do caos do mundo. Se você está cansado de perder energia com o que não merece espaço no seu coração, prepare-se. O que você vai aprender aqui pode ser o ponto de virada que estava esperando. Primeira lição: as emoções são sua escolha. Tem gente que ainda acredita que os outros têm o poder de estragar seu dia. Acorda com calma, toma um cafezinho e aí, pum! Um comentário atravessado já basta para mudar tudo, né? Mas a verdade é outra. A sua reação é sua, só sua. Quando você percebe que não é o outro que te deixa bravo, mas sim você que permite essa raiva entrar, tudo muda. É como colocar um fone com cancelamento de ruído na alma. O barulho continua, mas você não ouve mais. Imagina o seguinte: você está no trânsito, alguém te fecha. Ao invés de buzinar feito um louco, experimenta respirar fundo, colocar uma música boa e seguir com calma. Parece bobo, pois essa pequena escolha já te torna emocionalmente forte. Marco Aurélio, sim, aquele estoico raiz, já dizia que o que nos afeta não é o que acontece, mas a forma como reagimos. E isso é poderoso demais para ser ignorado. Uma simples pausa antes de explodir pode te transformar em alguém irreconhecível. No melhor dos sentidos. A real é que quando você entende que a emoção é uma escolha, você começa a eliminar da sua vida aquilo que só te puxa para baixo. E olha, isso não vem da noite para o dia. É um hábito. Assim como escovar os dentes, manter a paz emocional exige prática. Então, da próxima vez que sentir a raiva batendo na porta, pergunte-se: vale mesmo a pena abrir? Ou é hora de seguir em frente e aprender a observar, sem reagir? Agora, e se a origem do problema não for você, mas sim os outros que insistem em viver num universo paralelo? Aí, a conversa ganha um novo tom. Segunda lição: os outros não são você. A expectativa é um dos maiores ladrões de paz que existem. A gente cai nessa armadilha sem nem perceber. Ajuda todo mundo, ouve os dramas alheios, dá conselhos, faz favores. E quando precisa, ninguém aparece. A frustração bate forte, né? Mas aí vem o segredo: os outros não são você. Cada pessoa vive sob um conjunto de valores, traumas, crenças e hábitos que muitas vezes não têm nada a ver com os seus. E esperar que pensem ou ajam como você é pedir para sofrer. Sabe aquele colega que interrompe você o tempo inteiro nas reuniões? Ou o amigo que sempre some quando mais precisa? Pois é, talvez eles nem tenham consciência do impacto que causam. Não é sobre você. E quando você começa a internalizar isso, algo muda. É como se criasse uma blindagem emocional,
um escudo invisível que te protege da decepção. E esse escudo se chama aceitação. Aceitar que nem todo mundo tem o seu nível de consciência ou sensibilidade é um passo irreconhecível rumo à calma. Quer um exercício prático? Sempre que alguém te frustrar, faça 3 perguntas. O que eu esperava dessa pessoa? Ela realmente tem capacidade de agir assim? E essa expectativa foi realista ou só fruto da minha projeção? Isso ajuda a eliminar da sua vida a necessidade de controle sobre os outros. Marco Aurélio já dizia: não perca tempo discutindo como o homem bom deve ser. Seja você o exemplo e pare de esperar que os outros estejam no mesmo nível. E se o problema não é mais expectativa, mas sim aquela vontade incontrolável de ter razão, aí o jogo muda de novo. Terceira lição: estar certo não é tudo. A bendita necessidade de ter razão. Quem nunca entrou numa discussão só para sair vitorioso? Mas deixa eu te contar uma coisa. Às vezes, insistir em estar certo é o jeito mais rápido de perder a calma. Tem gente que transforma cada conversa num campo de batalha intelectual. E no fim, mesmo vencendo o argumento, perde o respeito, o vínculo, a leveza. Estar certo é bom, claro, mas manter a paz emocional? Isso sim é um luxo que vale ouro. Um exemplo real? Aquela discussão de trânsito onde um desconhecido grita e xinga porque acha que tem razão. E aí você, emocionalmente forte, sorri e segue. Porque cá entre nós, o que muda na sua vida se ele achou que você errou? Nada. Agora, aplique isso nos debates familiares, nas DRs de relacionamento, nas tretas do trabalho. Às vezes, dizer "você tem um ponto interessante" é mais eficaz que derrubar o outro com lógica. Isso é sabedoria, é maturidade, é ser irreconhecível naquele ambiente tóxico de egos inflamados. Criar o hábito de ouvir mais e discutir menos é libertador. Ao invés de gastar energia tentando provar algo, invista essa energia em ler Marco Aurélio, por exemplo, ou ouvir um podcast que te eleve. Trocar o "eu te provo que estou certo" pelo "me explica mais sobre sua visão" pode salvar um dia inteiro de estresse. E não, isso não te torna fraco, te torna estratégico. E falando em valor, quando as palavras dos outros começam a te afetar, talvez seja a hora de rever o quanto você anda colocando sua autoestima nas mãos erradas. Quarta lição: palavras não definem seu valor. É curioso como a gente pode estar se sentindo incrível, confiante, no auge. E aí vem alguém com uma frase atravessada e bum, tudo desmorona. Parece mágica reversa, né? Mas não é mágica, é condicionamento. A gente foi ensinado a buscar aprovação dos pais, da escola, da sociedade. Só que viver assim é como entregar o controle remoto da sua autoestima para qualquer um. E vamos ser sinceros, tem gente que nem merece escolher o canal da própria TV, quanto mais definir o nosso valor. Imagine que você apresentou um projeto no trabalho, fez com todo carinho, e alguém soltou um "não achei tão bom assim". Aquilo te derruba? Pois tá aí a armadilha. O comentário diz mais sobre o outro do que sobre você. Criar o hábito de separar crítica construtiva de veneno disfarçado é um superpoder. Marco Aurélio já nos alertava. Se alguém fala mal de você e é verdade, corrija-se. Se não, ignore. Simples, direto e com uma dose de calma, que elimina da sua vida boa parte das dores desnecessárias. A pessoa emocionalmente forte não se abala com qualquer vento. Ela entende que a verdadeira validação vem de dentro. Quer uma dica prática? Crie um arquivo de conquistas. Anote elogios sinceros, metas cumpridas, vitórias pessoais, por menores que sejam. Toda vez que alguém tentar te diminuir, revisite esse arquivo. É como construir um escudo contra comentários vazios. E se mesmo assim ainda doer, talvez o segredo esteja
em proteger sua energia desde o primeiro sinal de abuso ou desrespeito. E isso nos leva a um ponto crucial. Quinta lição: proteja sua energia com limites. Você já parou para pensar quantas vezes diz sim quando queria, do fundo da alma dizer não? Pois é, essa mania de se sacrificar para agradar os outros rouba uma coisa preciosa: sua energia. Sem limites claros, você vira terreno livre para todo tipo de invasão emocional. Aquele amigo que liga só para reclamar, o colega que empurra tarefas de última hora, até aquele parente que acha que sua vida é um grande plantão de ajuda. E quando você percebe, já foi, está esgotado, irritado e bem longe da calma que tanto queria. Criar limites é como montar uma cerca invisível em volta do que te faz bem. E isso não é egoísmo, é inteligência emocional. Pessoas emocionalmente fortes sabem que, se não protegerem seu tempo e bem-estar, ninguém vai fazer isso por elas. Um exemplo? Ao invés de aceitar todo o compromisso que aparece, que tal começar a dizer: preciso ver minha agenda e te confirmo mais tarde. Só isso já te dá espaço para refletir e, se for o caso, eliminar da sua vida o que só suga, sem devolver nada. Marco Aurélio tinha uma firmeza elegante nas palavras e atitudes, e é essa firmeza que você precisa cultivar. Uma boa prática é definir 3 não negociáveis por semana: horários, espaços ou atividades que você não abre mão. Pode ser sua leitura matinal, seu treino ou até aquela pausa de 15 minutos para não fazer absolutamente nada. Isso te fortalece, cria clareza e mostra ao mundo: aqui tem alguém que se respeita. E quando você começa a respeitar seus próprios limites, a opinião dos outros, bom, começa a importar bem menos, né? Sexta lição: desapegue das opiniões alheias. Todo mundo tem um palpite sobre a sua vida, né? Você devia fazer assim. Eu, no seu lugar, faria diferente. Nossa, isso aí não combina com você. A lista é longa. Se a gente fosse ouvir cada opinião, acabava perdendo a própria voz no meio do barulho. E olha, tem hora que o melhor presente que você pode se dar é o silêncio diante da crítica alheia. Porque, cá entre nós, ninguém vive no seu corpo, sente suas dores ou paga suas contas. Então, por que deixar que decidam seu valor? Desapegar das opiniões alheias é um hábito transformador. É como tirar um peso invisível das costas. Aquela roupa que você adorava e parou de usar porque alguém criticou, volta com ela. A ideia que engavetou por medo de julgamento, hora de colocar em prática. Ser emocionalmente forte é assumir o comando da própria narrativa. Marco Aurélio dizia: é tolice tentar agradar todo mundo. E ele não tinha redes sociais. Imagina o que ele diria vendo a ansiedade gerada por curtidas e comentários hoje. Se quiser um exercício prático, aqui vai. Sempre que uma opinião te incomodar, pergunte-se: essa pessoa vive uma vida que eu admiro? Se a resposta for não, por que levar tão a sério o que ela pensa? Isso ajuda a eliminar da sua vida as interferências que só atrapalham. E olha, quando você começa a viver de acordo com o que acredita, o mundo pode até estranhar. Mas esse estranhamento é o primeiro sinal de que você está, finalmente, sendo você. E aí, quando alguém tenta te provocar, sabe o que mais assusta? O silêncio. Sétima lição: silêncio em vez de retaliação. Sabe aquele momento em que alguém solta uma provocação e tudo dentro de você grita para responder à altura? Pois é aí que mora o perigo. E também a oportunidade. Reagir é fácil, automático. Mas escolher o silêncio... isso é para quem já alcançou um nível de calma quase irreconhecível. O silêncio, meu amigo, é como um escudo elegante. Ele não diz, estou fugindo. Ele diz, estou no controle. É a arte de vencer
sem entrar na briga, como diria Marco Aurélio, com sua serenidade de imperador. Tem gente que acha que quem se cala é porque perdeu. Mal sabem eles que, às vezes, calar é vencer a si mesmo. Exemplo simples: aquela discussão no grupo da família sobre política, religião ou futebol. Tudo terreno minado. Em vez de entrar na guerra de argumentos, respira fundo e responde com nada. Uma vírgula de silêncio pode interromper páginas de confusão. E isso, meu caro, não é passividade, é sabedoria, é autocontrole, é saber que manter a própria paz é melhor do que ter a última palavra. Transformar o silêncio em hábito é quase um superpoder moderno. Não é sobre ser indiferente, é sobre ser seletivo. Pergunte-se: isso vai me elevar ou me desgastar? Se for desgaste, silêncio. Se for aprendizado, escuta. Se for provocação, sorriso de canto e passo para trás. Quem aprende a dominar esse tipo de resposta, elimina da sua vida boa parte das tretas desnecessárias. E sabe o que ajuda ainda mais? Cultivar uma gratidão ativa que vai dissolvendo a raiva antes mesmo dela ganhar forma. 8ª lição: gratidão dissolve a raiva. Você já tentou sentir gratidão e raiva ao mesmo tempo? Spoiler: não dá. É tipo tentar sorrir e bocejar ao mesmo tempo. A mente buga. A gratidão tem esse poder de colocar a calma na frente da raiva, como se fosse um cobertor quente em dia frio. E o melhor? Não precisa de nada grandioso para começar. Basta olhar em volta e reconhecer 3 coisas pelas quais você pode ser grato agora. Pode ser o café quentinho, a mensagem de um amigo ou até o simples fato de estar respirando. Simples, simulation. Transformador, com certeza. Vamos imaginar. Você está no trânsito, atrasado, alguém te fecha. A velha versão de você explode por dentro. Mas aí, você respira fundo e pensa: ok, eu tenho um carro. Estou indo a um lugar importante. Estou seguro. Só isso já muda sua frequência. É como se dissesse para o universo: eu escolho a paz. E quando isso vira hábito, você se torna irreconhecível para quem vivia te vendo estressado. Marco Aurélio já dizia que a vida é o que fazemos dela. Se focamos no que falta, vivemos em guerra. Se focamos no que temos, vivemos em paz. Criar uma rotina de gratidão é mais fácil do que parece. Pode começar com um diário simples, 3 linhas por dia, ou até mentalmente, antes de dormir, listar os momentos bons do dia. Isso ajuda a eliminar da sua vida aquela sensação constante de que tudo está contra você. A gratidão, quando praticada com constância, vira um hábito que protege sua energia de forma silenciosa. E aí, quando vier uma crítica pesada, um feedback ríspido, você já vai estar com a mente treinada para enxergar outra coisa por trás disso tudo. 9ª lição: críticas como ferramentas de crescimento. Crítica dói. Vamos ser sinceros. Mesmo quando a gente finge que não ligou, lá no fundo fica aquela pontada, né? Mas tem um detalhe: dor não é inimiga. Dor é professora. A diferença entre quem cresce e quem se sabota está na forma como reage à crítica. A pessoa emocionalmente forte entende que críticas, quando filtradas com sabedoria, são lições valiosas. E mais uma vez, Marco Aurélio aparece com sua filosofia afiada. Se a crítica é verdadeira, corrija-se. Se não, ignore. Parece simples. E é. O difícil é aceitar. Vamos para a prática? Você apresenta um projeto no trabalho e alguém aponta falhas. Dá vontade de retrucar na hora, mas aí você pausa e pensa: tem verdade nisso? Se sim, aproveita. Corrige, melhora e cresce. Se for só opinião maldosa, segue com calma e sem peso. Criar esse hábito é como fortalecer um músculo que separa o que te impulsiona do que tenta te derrubar. E isso te deixa irreconhecível. Porque enquanto os outros se ofendem,
você evolui. Um upgrade invisível, mas brutalmente eficaz. Quer ir além? Toda vez que receber uma crítica, anote. Depois, leia novamente no dia seguinte, com a emoção decantada. Você vai se surpreender com o que pode extrair dali. Use isso para eliminar da sua vida a ideia de que críticas são ameaças. Elas são ferramentas. Algumas afiadas demais? Simulation. Mas até faca afiada serve para lapidar. E quando você começa a enxergar as falas duras como combustível, não tem mais volta. O próximo passo? Saber o momento certo de deixar certas dores irem embora. 10ª lição. Deixar ir é um ato de força. Já ouviu aquela metáfora do carvão em brasa? Segurar um rancor é como segurar um carvão quente, esperando o momento certo de jogar em alguém. Só que enquanto isso, quem se queima é você. Guardar mágoa, revirar a mesma cena 1000 vezes na cabeça, querer dar o troco, tudo isso só drena sua energia e te mantém preso ao passado. E o pior, a pessoa que te feriu muitas vezes nem lembra o que fez. Enquanto você sofre, ela dorme tranquila. Aí você percebe, a verdadeira força está em soltar, não em se vingar. Deixar ir não significa fingir que nada aconteceu. Pelo contrário, significa olhar para a ferida, aprender com ela e depois seguir em frente. Quer um exemplo prático? Pegue algo que você vive remoendo. Uma crítica, uma traição, uma decepção. Escreva sobre isso. Depois, leia em voz alta e rasgue o papel. Simples assim. Esse ritual é poderoso. É uma forma simbólica de eliminar da sua vida o peso que te impede de avançar. Marco Aurélio dizia que o que nos perturba não é o acontecimento, mas a nossa ligação com ele. Criar esse hábito de soltar é como limpar a mochila emocional que carregamos. Menos peso, mais liberdade. E essa leveza te deixa irreconhecível para quem te conheceu estressado, vingativo, reativo. Agora, você responde com calma. Escolhe suas batalhas, protege sua paz. Porque quando você entende que não precisa de encerramento de ninguém para seguir em frente, aí você começa a viver de verdade. E falando em viver, que tal aprender como aplicar tudo isso, começando pelo primeiro passo? Agora me diz, depois de tudo isso, você ainda vai continuar deixando qualquer um apertar os botões da sua raiva? Vai mesmo seguir carregando pesos emocionais que só drenam sua energia e atrasam sua vida? Chegou a hora de virar o jogo. A escolha está, e sempre esteve, nas suas mãos. Você já entendeu que ser emocionalmente forte não é se fechar para o mundo, mas sim abrir espaço apenas para o que realmente importa: sua paz, sua clareza, sua liberdade. Então, o que você vai fazer com esse novo olhar? Vai começar hoje a praticar o silêncio como escudo? Vai, enfim, colocar limites e parar de esperar que os outros ajam como você? Ou vai continuar terceirizando suas emoções? O convite é simples, mas ousado. Experimente aplicar uma só dessas lições ainda hoje. E depois, me conta como foi. Aliás, por que não anotar agora qual hábito você quer cultivar primeiro? Pequenas ações, grandes viradas, e se você quer continuar nessa jornada, rumo a uma vida mais leve, consciente e inabalável, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, toda semana, tem conteúdo que não só ensina, mas transforma. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que também merece aprender a viver com mais calma e menos reatividade. Bora juntos nessa revolução silenciosa.